Agora comigo o senhor André. Agora é o André, né? Isso. Bom. André Guimarães Borges Brandão. Oi, gente, tudo bom? Bom, eu pretendo aqui, na verdade, não ser só um provocador, como ser provocado na medida que, por mais que o tema, estava até comentando com o Diogo, por mais que o tema me seja familiar, desde 2012, mais ou menos, todo esse ambiente me é muito novo, de maneira que eu me sinto acolhido pelo que o professor Calegari falou, até por conta do projeto dele projeto de investigação ter seguido nessa mesma linha de acolhimento. Então, mas esse meu nervosismo não é nenhum temor não, professor, é apenas ansiedade dessa estreia. Bom, eu pretendo trabalhar um tema que foi aqui discutido, eu vou falar algumas coisas sobre ele, depois eu dou uma lida no resumo, citando alguma coisa na medida do tempo. Pretendo até não gastar tudo. Falando sobre o conceito, eu pretendo que o conceito de Estado Democrático de Direito, o melhor entendimento sobre o que vem a ser isso, resolva muito dos nossos problemas, principalmente no que diz respeito à manifestação. As manifestações que tiveram no ano passado, por exemplo. Essa aproximação entre direitos subjetivos e o individualismo, a liberdade, que o Diogo colocou ali muito bem, e aquilo que podemos chamar de soberania popular, de democracia, que me interessa, essa relação que eu pretendo analisar aqui através de dois livros do Habermas, Direito e Democracia, volume 1, e a inclusão do outro. Precisamente na parte que ele trata da originalidade ou da primordialidade entre direitos humanos e soberania popular, democracia. Então eu pretendo mostrar como o Habermas deu uma nova leitura para a relação do direito com a moral, inovando no que o Kant tinha deixado para nós, do ponto de vista de que o direito não estaria mais submetido a uma moral, subordinado a uma moral, mas seria muito mais um complementar dessa moral. Então eu queria dizer que esse tema também me é caro por conta da minha formação no direito, e eu sempre tive essa curiosidade, né? Não me sinto um pesquisador em Habermas, sou muito mais um curioso. O conheço desde 2012, não sei se o professor André Berten lembra, eu frequentei algumas aulas do professor André Berten, mas eu frequentei mais aulas do Luiz Bernardo. E aí me apaixonei pelo Habermas e resolvi fazer essa aproximação. De maneira que na filosofia política a gente tem duas grandes concepções de democracia que muitas das vezes são vistas como opostas, né? O liberalismo do Locke, do Kant, e um republicanismo, que a gente pode dizer, do Rousseau. E muitas das vezes, por mais que o Kant e o Rousseau tenham tentado fazer essa aproximação entre liberdade e igualdade, me parece que sempre, e essa hipótese também do Habermas, sempre acabaram pendendo para enfatizar, no fim das contas, ou mais a autonomia privada ou mais a autonomia pública. Então a teoria do discurso do Habermas pretende demonstrar como que o princípio da moral e o princípio da democracia, que vem do direito, nascem do princípio do discurso. E assim a gente consegue aproximar essas duas coisas e entender melhor o que vem a ser um Estado democrático de direito. Bom, vou ler aqui meu resumo para ficar mais claro sobre o que eu quero falar aqui para vocês. O presente artigo pretende contribuir para o esclarecimento sobre o conceito de Estado Democrático de Direito, a partir da teoria discursiva de Habermas, a qual relaciona direitos subjetivos e soberania popular, desfazendo um mal-entendido histórico que colocava duas concepções de democracia em oposição,
o liberalismo e o republicanismo. Habermas irá formular um terceiro modelo de democracia que concilia ambos conteúdos e aspectos da autonomia protegido por essas concepções, a democracia deliberativa. No entanto, para demonstrar como nosso autor chega a este resultado, passaremos por conceitos essenciais tratados sobretudo em duas de suas principais obras. Desta forma, tomando como referência as obras centrais do pensamento de Habermas, Direito e Democracia, entre Facticidade e Validade, volume 1, e a inclusão do outro, se demonstrará como que a legitimidade própria do direito moderno, apresentada principalmente por Kant, só pode se concretizar a partir de uma reinterpretação discursiva do conceito kantiano de autonomia, bem como a partir de uma releitura da relação entre direito e moral. Assim, após ampliar e complementar o conceito de autonomia, bem como reconduzir a discussão sobre a legitimidade do direito e sua relação com a moral do âmbito da razão prática para a razão comunicativa, será demonstrado que o liberalismo e o republicanismo podem ser reconciliados em um terceiro modelo de democracia, uma concepção democrática procedimental que tem em vistas garantir um procedimento legítimo de normativação relacionando o mundo da vida e sistemas, vistos não separadamente ou com um instintiamento em relação ao outro, mas de maneira recíproca, própria da teoria das reclusas, que mais tarde Habermas vai desenvolver no Direito e Democracia. Bom, o Habermas vai colocar que o direito não seria subordinado à moral como Kant pretendia. E que o imperativo categórico, na verdade, deveria ser reinterpretado de forma discursiva. Que o direito ele complementaria a moral porque, por exemplo, ele iria aliviar diversas exigências morais. Na medida em que ele fixa um espaço de liberdade, e esse espaço de liberdade é definido pelos sujeitos de direito, ele acaba precisando mais o seu alcance do que uma moral propriamente que se refere a toda e qualquer pessoa natural. O direito, vai dizer Habermas, ainda não citando, vamos citar daqui a pouco, o direito é mais abrangente e mais restrito do que a moral. Ele seria mais restrito na medida em que as normas jurídicas têm como objeto de coerção apenas os comportamentos previstos. Já a moral teria como objeto todo e qualquer comportamento. Seria mais abrangente por tratar, além de questões morais, também de questões éticas e pragmáticas. Então o direito seria visto, na perspectiva habermasiana, nesse caráter dual. E até no primeiro dia eu fiz uns comentários a uma comunicação, ou não sei se foi a palestra apresentada pelo Luiz Sérgio Repa, de que o direito, eu não conseguia ver ele apenas como um sistema. Então parece que ele está dentro de algo maior do que o sistema, e eu vejo um direito nesse caráter dual, de que ele cria subsistemas, institucionaliza sim, mas também considera o mundo da vida. Então é a legitimidade através de um processo comunicativo de produção das leis. É a ideia de institucionalizar a soberania popular, de que o direito faria sentido apenas como uma integração social que fizesse a ponte entre aquilo que é sistema e mundo da vida e pudesse estar sempre em revisão e experimentação, não querendo chegar a uma verdade a priori, mas num esforço cooperativo através do discurso e da ampliação institucionalizada dos espaços públicos, chegar a um consenso. Tem um argumento, você tem um outro argumento, talvez possamos sintetizar em um terceiro argumento que abranja os dois, através do discurso. E Habermas coloca esse princípio do discurso, como eu falei, como aquilo que possibilita, como aquilo que na verdade abrange tanto o princípio da moral como o princípio da democracia. E é nesse sentido que ele coloca que o princípio do discurso se refere a todas as normas de ação. O princípio da moral acaba se referindo às normas de ação justificadas em consideração ao interesse de todos, levando em conta aquela distinção que Habermas faz dos usos públicos da razão, o pragmático, o ético e o moral.
E o princípio da democracia se referiria a normas de ação que surgem na forma do direito. E aí, na forma do direito, a gente pode pensar na ideia kantiana de autolegislação, onde o cidadão se vê como autor e destinatário daquilo que ele impõe, que ele institucionaliza, ou que ele ajuda a institucionalizar. E a teoria do discurso abarcaria tanto o princípio da moral, por se referir a essas ações que se refere ao interesse de todos, como ao princípio da democracia, por se referir às ações, às normas de ação própria da forma do direito, que pretende essa autoria ao mesmo tempo que a destinação. Bom, além disso, o Habermas vai dar uma outra interpretação ao conceito de autonomia de Kant. Ele vai falar que a autonomia não pode ser vista apenas da perspectiva do indivíduo. A autonomia, ela nasce do médium do direito. Ela nasce do médium do direito e ela é dividida entre autonomia pública e privada. E as duas devem ser levadas em consideração. E a única forma de fazer isso seria através da teoria discursiva, que abrangeria as duas, né? E só para citar, né, alguma coisa, vamos aqui na uma citação do Habermas. Ele falando de autonomia e inclusão do outro, esse aspecto dual da autonomia. Ora, esses dois momentos precisam ser mediados de tal maneira que uma autonomia não prejudique a outra. As liberdades de ação individuais do sujeito privado e a autonomia pública do cidadão ligada ao Estado possibilitam-se reciprocamente. É a serviço desta convicção que se põe a ideia de que as pessoas do direito só podem ser autônomas à medida que lhes seja permitido, no exercício de seus direitos civis, compreender-se como autores dos direitos aos quais devem prestar obediência, e justamente deles. E aí eu coloco aqui embaixo que a autonomia não viria apenas do indivíduo, que submeteriam sua máxima à validade universal, imperativo categórico kantiano, mas deveria vir da submissão da máxima à discussão para a formação intersubjetiva da opinião e da vontade de todos os concernidos. Bom, o terceiro modelo de democracia que o Habermas propõe, que pretende conciliar a ênfase dada pelo liberalismo e pelo republicanismo, se chama, ele põe o nome de democracia deliberativa. E a ideia, e agora eu falo por mim, a ideia é que o conceito... já estou terminando. Os conceitos de cidadão, de Estado, de processo democrático, de direito, no liberalismo, teria uma determinada ênfase e no republicanismo teria uma outra ênfase. E a própria história do constitucionalismo mostra que a gente parte do Estado de Direito, depois para o Estado Social, para o Estado Democrático de Direito, me parecendo no Estado Democrático de Direito a consideração dos dois anteriores. O que me faz pensar ainda mais nessa co-originalidade que o Habermas coloca. Então é uma intuição minha, agora eu termino com essa provocação, ouvindo o trabalho muito bem apresentado pelo Charles, no qual teve a citação das manifestações do ano passado, de 2013, onde se teve a dúvida sobre se teve ou não desobediência civil. E me parece que o aprofundamento sobre o que vem a ser Estado Democrático de Direito pode solucionar isso. Na medida que a gente pode entender que houve desobediência civil, por exemplo, quanto a hospitais que têm diversos atos normativos secundários, por mais que não sejam primários, regulamentando o funcionamento daquele hospital. E onde ele tem uma responsabilidade social muito grande.
muito embora isso seja regulamentado, seja institucionalizado, seja parte do Estado de Direito, naquele momento da manifestação, me parece que aí a gente começa a entender como que não é só o Estado de Direito, como que é o Estado Democrático de Direito. E aí naquele momento da manifestação, me parece que a democracia acaba prevalecendo naquele momento dentro do que se diz sobre proporcionalidade. Proporcionalidade que seria um critério para a desobediência civil, colocado por Habermas, né? De acordo com o trabalho do Charles. Então é nessa situação que eu me encontro, pretendo ser provocado pelos senhores para entender o que vem a ser esse Estado Democrático de Direito. Acredito que essa co-originalidade entre direitos humanos e soberania popular nos forneça novos elementos para essa investigação. Gente, obrigado. Desculpa de longo. Rodrigo Edson. Geraldo Maranhão. Bom, boa tarde.